Olá, pessoal. É um prazer estar com vocês. Hoje é um dia muito especial, onde nós temos dois ases do direito brasileiro, que são aí o doutor Fernando Zanetti, ele que é diretor jurídico da BUNC, e o doutor Elias Medeiros, que também é o diretor jurídico da RUM. Ambos muito seguidos aí nas mídias sociais, enquanto formadores de opinião, e vão, com certeza, contribuir muito conosco, com direcionamentos sobre o agora e o futuro dos escritórios de advocacia, prestadores de serviço para empresas, tá? Bom, nós optamos por desenvolver os nossos temas em 6 grandes blocos, tá? A estrutura do escritório, cultura organizacional, relacionamentos e influência, capacitação, cobrança de honorários. Indo direto ao ponto, que o nosso tempo é curto, eu gostaria de começar com o doutor Fernando e doutor Elias fazendo aí suas colocações iniciais, e eu já partiria para as perguntas. Já com meu agradecimento aí a Thomson Reuters por estar possibilitando levar conhecimento aos profissionais de direito do nosso país. Doutor Fernando, doutor Elias, por favor. A minha primeira pergunta vai para o doutor Fernando. Doutor Fernando, as empresas entendem ser necessário que o escritório e o advogado tenham conhecimento do negócio do cliente, realizando visitas em loco, entendendo da estratégia, ou não? O senhor entende que o escritório de advocacia, primeiro, que os advogados têm que conhecer de direito e isso já basta? Qual é a sua opinião, doutor Fernando? Boa tarde, Reis. Boa tarde, Elias. Boa tarde, a organização da Thomson Reuters. É uma honra poder compartilhar com vocês este evento. Preciso fazer aqui o disclaimer tradicional, que as opiniões que eu vou expressar aqui, elas são minhas e não da empresa onde eu trabalho. Indo direto nas suas questões, Marcos, eu lhe diria que é muito recorrente nós ouvirmos que é importante que os escritórios de advocacia conheçam do negócio das empresas, né? Eu tenho uma visão talvez um pouco particular com relação a isso. Eu acho que há uma certa mitificação sobre este ponto. Em primeiro lugar, conhecer o setor é importante, eu acho que é até recomendável, é possível. Conhecer especificamente o negócio de cada uma das empresas é muito difícil, porque cada empresa tem as suas estratégias, as suas idiosincrasias, os seus objetivos, que não são necessariamente públicos e que compõem os elementos que levam, que são as diretrizes da sua condução. E isto é muito improvável que o escritório venha a conhecer. Então, conhecimento do setor é uma coisa, conhecimento dos negócios da empresa é outra coisa. Também acho que há uma certa mitificação, porque, sem dúvida, para algumas operações específicas, é importante que o escritório tenha, ou que o profissional que está assistindo o departamento jurídico tenha este conhecimento. Mas para algumas outras atividades, isto não é imperativo. Você vai ter lá uma discussão de imposto de renda sobre lucros oferidos no exterior. Esse é o tipo da discussão que se aplica a qualquer que seja um negócio em que a empresa se engaje. O que eu acho que é importante é que haja uma sinergia
entre o departamento jurídico e o escritório. E isso começa pela compreensão do escritório de qual é o papel do departamento jurídico. Vou me permitir aqui fazer uma pequena digressão. A era moderna da organização dos departamentos jurídicos no Brasil começou na década de 80, quando as empresas nacionais trouxeram para o Brasil os seus modelos de governança e organização e, dentre esses modelos, o do departamento jurídico. Isso em contraposição a uma situação anterior em que não se tinha propriamente um departamento jurídico, mas sim um advogado externo de confiança, digamos, da liderança da organização. Obviamente que eu estou aqui fazendo uma generalização para tentar encaminhar o meu ponto. Seja como for, esses departamentos jurídicos começaram a se organizar refletindo a forma de atuação de escritório de advocacia, ou seja, com o conceito de atendimento de um cliente, no caso do departamento jurídico, de um cliente interno. Como um desdobramento desse conceito de atendimento de um cliente interno, era natural que o departamento jurídico se portasse, fosse encarado pela organização como um ente, digamos, asséptico, no sentido de que a sua aproximação dos negócios era por uma finalidade, digamos, de risk assessment. Esse modelo, que eu acho que ainda persiste em algumas estruturas, na minha visão, é completamente ultrapassado. O papel do advogado em uma organização hoje evoluiu para ser parte do grupo de pessoas na empresa que tem o objetivo de implementar o objetivo desta empresa, gerar e fazer negócio. Então, o advogado passa a fazer parte do chamado negócio, em contraposição ao conceito de cliente interno, porque quando você se coloca na posição de ter um cliente interno, você se coloca num distanciamento em relação a ele. Hoje, o advogado ele faz parte do grupo de pessoas que tem como objetivo fazer com que haja para aquela empresa um diferencial competitivo. Então, faça de um mero risk assessment para ser um componente da decisão, da tomada de risco, com a missão de proporcionar esse diferencial competitivo para a companhia. Os escritórios precisam ter acessibilidade para saber se o departamento jurídico está neste conceito de cliente interno ou se ele já evoluiu para esse modelo de decision maker. Porque a postura de um escritório que trabalha para alguém que está limitado a um risk assessment ou atendimento a um cliente interno é diferente daquela que se espera de um escritório que assiste alguém que tem a postura de decision maker. Né? Então, eu acho que esta é uma visão fundamental e eu nem sempre acompanho nos escritórios a visão deles a respeito destes elementos. Né? De novo, para mim, o papel do advogado, tanto quanto é do administrador, ou do engenheiro, ou da área comercial, é proporcionar ao negócio um diferencial competitivo. E o escritório existe para assistir a isto, e não simplesmente para fazer uma análise de risco. Obrigado, doutor Zanetti. Esclarecedor o posicionamento, gostei muito. Agora, doutor Elias, vamos falar um pouquinho de estrutura. Se der, eu gostaria de voltar no atendimento, vamos ver se o tempo vai nos considerar essa possibilidade, que eu acho muito importante essa questão do atendimento. Mas vamos para a estrutura agora, doutor Elias. Digitalização, eu queria que o senhor discorresse sobre a importância ou não da digitalização.
do escritório, no momento onde o digital está tomando conta, se o senhor entende que a infraestrutura física é algo ainda importante para o escritório, e se uma estrutura administrativa organizada, ou seja, saindo do direito e indo para uma administração profissional, se isso é importante ou não. O que o senhor poderia colaborar conosco nesse setor, doutor Elias? Bom, primeiro, tal qual, né, o Fernando bem fez, né, eu digo aqui, é uma honra estar aqui com vocês, parabéns a Thomson Reuters pela organização, obrigado, Marcos, né, pela apresentação, pelas gentis palavras, é sempre uma honra ouvir o Fernando e estar aqui no mesmo painel que ele, sempre aprendo bastante. Na verdade, se você me permite, eu vou unir um pouco da sua primeira pergunta com esta. Eu acredito que elas, de alguma forma, convergem, e aí, com isso, a minha tentativa aqui será adicionar alguns aspectos que foram já muito bem colocados pelo Fernando, né? E aí trazendo um pouco dessa questão de infraestrutura do escritório. Tal qual o Fernando fez, na verdade, as opiniões aqui são as opiniões do Elias e não necessariamente da organização onde eu trabalho. Um primeiro ângulo, né, que me parece extremamente essencial, principalmente no que toca à relação do departamento jurídico com os escritórios de advocacia, é uma compreensão, e aí eu acho que essa é a chave do sucesso nessa relação, de quais são as reais expectativas da empresa ou do departamento jurídico com relação ao atendimento do escritório. Né? Saber responder esta pergunta e aí, com isso, compreender muito bem a extensão das palavras do Fernando é a chave da parceria. O escritório, muitas vezes, ele possui uma cartilha já muito bem detalhada de como ele deve atender os seus mais diversos clientes, mas os clientes, eles são diferentes, eles possuem departamentos jurídicos diferentes, como o Fernando muito bem colocou, são empresas diferentes, muitas vezes, com propostas de negócios diferentes, e o escritório ele tem que ter, mal ou bem, a capacidade de olhar a real expectativa que aquela empresa e aquele departamento jurídico tem. Claro que muitas vezes essa expectativa pode ser a mesma, né, que a empresa tem com relação ao seu departamento jurídico, e aí a relação escritório e departamento jurídico passa a ser uma chave única. Eles se complementam para atender as expectativas daquela companhia. Isso é bastante comum, na minha visão, sem querer generalizar, mas nos departamentos jurídicos mais enxutos, onde, na verdade, o que se busca com o escritório de advocacia é tanto a aliança estratégica na tomada de decisões, como também, né, a necessária formação do trabalho jurídico, aquele volume que se faz importante que o departamento ele não consegue entregar sozinho, mas que também está na linha de expectativa da organização, de que aquele trabalho seja entregue. Né? Para departamentos mais robustos, é claro que uma parte do trabalho já pode ser internalizada, já é feita internamente, ou o departamento ele tem condições de escolher, né, aquilo que é feito internamente, aquilo que é terceirizado, e aí esta relação ela vai virar ou uma relação mais estratégica, ou uma relação mais pontual, mas sempre o escritório terá que adivinhar, né, ou entender qual é a expectativa naquela relação. Entender isso, na minha visão, traz um outro sentimento importante, que é a necessidade, o Fernando falou muito bem, de se compreender que o advogado do departamento jurídico, o gestor jurídico, ele faz parte do problema e da solução. O escritório que entende isso, entende a posição que o advogado tem dentro da organização, ele conseguirá ser um bom prestador de serviço. Ele não vai se limitar a dar opiniões que podem ser aplicadas ou podem, muitas vezes, não serem aplicadas, porque não são úteis. Né? O trabalho do escritório, muitas vezes, do escritório terceirizado, ele termina, e esse é o erro, né? Que ele pode terminar, mas não deveria terminar aí, mas ele termina muitas vezes na ligação com a mensagem do que aconteceu em um determinado caso judicial. Quer dizer, o efeito daquela ligação dentro da empresa pode ser enorme, né? Pode estar acontecendo com aquela informação diversas consequências que automaticamente o gestor jurídico terá que adotar para conseguir, na verdade, lidar, né, com a extensão daquela informação. Então, compreender isso
compreender qual é o papel e qual é a dor do gestor jurídico dentro da sua organização faz desta relação também uma relação de mais parceria. Né? O profissionalismo que os escritórios de advocacia devem ter não anulam de forma nenhuma a compreensão de que aquele que está dentro da estrutura convive com o insucesso ou com o sucesso das demandas, né? Ou mesmo das decisões que são conduzidas por escritórios, muitas vezes. Com relação à estrutura, e aí indo para a tua pergunta, rapidamente, eu acredito, né, que uma resposta única ela não seria justa, né? Quer dizer, tudo depende, na verdade, de qual é a especialidade contratada. É claro que se nós estivermos falando, né, de projetos de contenciosos estratégicos ou contenciosos volumosos, a tecnologia hoje, a estrutura do escritório passa a ser premissa, é extremamente importante. Não que o escritório tenha uma estrutura física realmente enorme, né? Mas o que ele precisa é ter a capacidade de gerenciar dados muito bem, né? De conseguir aglutinar com muita organização quais são os dados daquela companhia, de quais são as tendências de decisão, qual é o histórico de decisões judiciais que aquela companhia tem, de qual é o comportamento daquele contencioso, por exemplo, em determinados tribunais, como é que aquele setor ele está, na verdade, vivenciando em termos de teses, né, que estão se formando, e o escritório, para fazer isso, ele precisa ter uma inovação, uma capacidade, né, de se adaptar tecnologicamente. Ele tem que estar estruturado do ponto de vista da tecnologia. Agora, se eu preciso de uma grande, vamos dizer assim, para uma grande causa tributária, né, usando aqui o exemplo que o Fernando bem mencionou, preciso de uma opinião legal, de um grande especialista, né, de uma pessoa que seja o as do assunto, né, não necessariamente eu vou olhar para a estrutura do escritório, né, ou olhar, na verdade, para o luxo ou para a falta de luxo, né, do professor que está ali, que vai assinar, na verdade, aquela legal. Quer dizer, para mim, o que importa é o conhecimento jurídico dele, né, o prestígio que ele tem naquela área de atuação e o quão ele será influente. Então, depende, né? Eu acredito que hoje, quer dizer, para grandes volumes de trabalho que exijam muita organização de dados, eu estou mais preocupado com a tecnologia do escritório, como o escritório está apto para me atender nestes aspectos, né? Agora, para questões mais pontuais, questões mais estratégicas, em termos de profundidade de determinados assuntos, eu acredito que não necessariamente, quer dizer, depende um pouco da necessidade da contratação mesmo. Com relação à estrutura física, né, nós estamos vivendo um momento de transformação. Então, pode ser que daqui a pouco, na verdade, eu possa te dizer... Não só interromper, que eu acho que eu estou com duas imagens aqui. Deixa eu só ver como é que eu saio. Só um instante. Está com microfonia também. Aí agora... É que estavam as duas imagens. Não, e ele vai entrar de novo aqui, olha, ele está entrando de novo. Então, precisa fechar. Então, tá dando microfonia, Eu acho, Marcos, que você poderia se desconectar e se conectar novamente. Pode ser. Eu acho que sim. Deixa eu pausar aqui o tempo. Não, agora eu nem sei onde é que eu tenho. O bom é que dá, eu até acho que eu gaguejei, quer dizer, dá para voltar. O seu áudio está mudo, Dr. Marcos. Você tem que ligar o microfone. Agora você ia entrar na estrutura organizacional. Quanto à estrutura organizacional, não é? Você diz. Então, vamos lá. Doutor Elias, continuando, o senhor ia entrar agora na estrutura organizacional do escritório, tá? Como é que o senhor... que dica o senhor nos dá? Como é que o senhor encara a necessidade de organização do escritório de advocacia moderno para atendimento de empresa? Não, perfeito. Eu acho que tudo depende, nesse campo, da demanda contratada.
né? Então, claro, quando se imagina a contratação de um escritório de advocacia, por exemplo, para liderar carteiras de contencioso, para liderar projetos, que é só utilizando aqui o exemplo do litígio, porque eu acredito que isso seja bem visível a todos, né? Nós estamos vivendo um momento de muita necessidade de gestão de dados, gestão de tendências de decisões judiciais, né? Verificação de tendências dos tribunais na formação de precedentes. Então, tem muitas informações a serem mapeadas e organizadas, uma compreensão melhor dos dados da companhia. Então, o escritório, para fazer isso, ele tem que ter uma capacidade de adaptação tecnológica para ter a leitura rápida e eficiente desses dados. Tá? Não necessariamente o escritório ele precisa ter uma estrutura física realmente de destaque, quer dizer, aí vai da opção de cada escritório. O mais importante é ele estar equipado do ponto de vista da tecnologia para suprir as necessidades da companhia na compreensão desses dados, né? Isso pensando, por exemplo, em contencioso, seja ele de volume, seja ele estratégico, né? Pensando, por exemplo, em M&A, né? Em grandes contratos, eu acredito que o escritório tem que estar equipado em termos de tecnologia também, para possibilitar interações, para, na verdade, fazer com que as partes consigam se comunicar com o auxílio do escritório de advocacia, as interações sendo rápidas entre as partes, que muitas vezes as operações elas acabam exigindo isso, não é? E eu não sei ainda quais são os efeitos, na verdade, desse momento que nós estamos vivendo para o futuro. Então, quando se pensava em grandes operações de M&A, a gente sempre imaginava, quer dizer, um escritório grande, com uma sala enorme de reunião, né, onde nós teremos aquelas diversas reuniões presenciais. E eu acredito que talvez daqui para frente, até o jeito de fazer essas interações e esses closings, né, eles podem, inclusive, serem diferentes, serem virtuais. E aí o conceito até do tamanho físico do escritório pode mudar, né? As preocupações elas são outras quando as demandas elas são muito mais pontuais, voltadas para conhecimento jurídico mesmo, né? Então eu preciso de um parecer ou de uma opinião de um grande professor em um determinado assunto, como o Fernando bem colocou, um tema tributário, né? Não necessariamente eu vou olhar para a estrutura do escritório, estou mais preocupado no prestígio do professor e na capacidade que ele tem de exarar aquela opinião e que será uma opinião de respeito. Agora, eu acho que tanto o escritório do professor, quanto o escritório de M&A, quanto o escritório de contencioso, eles precisam ter, sem dúvida nenhuma, muita organização gerencial, né? Não importa se quem vai fazer isso é a secretária do professor ou uma equipe realmente de gestão dentro de um escritório um pouco mais equipado, porque a empresa vive também de informações que vêm do escritório, sejam relatórios, sejam faturas, né? O meu orçamento depende de um escritório organizado. Eu não posso estar recebendo uma fatura, por exemplo, de cobrança de honorários de 2018 hoje. Eu vou ter que explicar muita coisa, quer dizer, porque se está orçado, não está orçado, o que aconteceu, por que não me cobrou antes. Às vezes a cobrança é até legítima, mas ela está fora do meu fluxo projetado para aquele ano. Então, é muito importante, eu estou dando um exemplo muito básico, mas é extremamente importante que o escritório funcione tal qual uma empresa deve funcionar, para que esse diálogo, dentro daquele sentimento de parceria que deve existir entre o escritório de advocacia e o departamento jurídico, para que esse diálogo possa fluir de forma construtiva. Muito, muito interessante. Então, para a turma do direito que não tem gestão na escola, hoje é uma exigência que os escritórios têm que buscar, ou seja, não a administração real em si, mas a cultura organizacional, uma gestão mais profissional que possa atender as empresas. Muito bom, muito bom. Falar em cultura organizacional, doutor Fernando, vamos lá. As empresas preocupam-se com a política de competência do escritório, com a política de compliance do escritório e a LGPD. Nesse momento onde a LGPD está chegando, como é que vai ficar essa relação? O compliance a gente já vinha trabalhando, já é algo que já está mais inserido. Agora vem a LGPD. E, na minha opinião, o escritório contratado é a própria empresa, é uma extensão da empresa.
Como é que vocês estão enxergando isso para o escritório da advocacia? Antes de entrar neste ponto que você provoca, Marcos, eu também gostaria de fazer algumas considerações sobre alguns pontos muito relevantes que o Elias trouxe, relacionado aí à questão de estrutura. Eu acho que nós deveríamos ter três grandes drivers para o futuro da advocacia, pelo menos nessa relação escritórios com departamentos jurídicos. O primeiro é fazer o mais com menos. O primeiro é custo. Você pode ter departamentos jurídicos grandes, departamentos jurídicos pequenos, você pode ter departamentos jurídicos que ainda trabalham com o conceito de cliente interno, ou departamentos jurídicos que já passaram por um conceito de pertencer ao negócio. O ponto comum em todos eles será custo. Sempre será. E fazer mais com menos será sempre uma demanda, é um driver que sempre haverá. O segundo, acredito que é a liberalização dos serviços jurídicos. Um ponto mais polêmico, podemos tratar separadamente, que é se questionar se escritórios estrangeiros podem atuar no Brasil, ou mesmo se serviços jurídicos, empresas que prestam serviços jurídicos têm que ser de propriedade de advogados. Né? E o terceiro driver, podemos discutir isso depois. E o terceiro driver é a questão de tecnologia. Aí, então, relacionado à estrutura mencionada e discutida pelo Elias. Sem dúvida, vivemos na era da informação. E a tecnologia, para nós, ela é fundamental, se não por outro motivo, porque nos propicia uma diminuição de custos e, além disso, dentre outros aspectos, a geração de indicadores. É impossível se fazer um trabalho agregando ou provendo um diferencial competitivo para as empresas e fazer isso de duas formas, prevenindo problemas e, a segunda forma, resolvendo os problemas que existem, mas na questão da prevenção dos problemas, é impossível fazer isto sem informação, sem indicadores. Daí a importância da tecnologia. É fato que, às vezes, os escritórios perdem um pouco o ponto. É interessante que, há muitos anos, talvez por volta dos anos 2000, um dos grandes argumentos de venda de alguns escritórios era que eles dispunham de um sistema onde o cliente, no caso o departamento jurídico, poderia ir lá e consultar a tramitação do seu processo. Perfeitamente. Excelente. Só que nós temos aqui, no caso da Bung, 17 mil processos. Como é que nós vamos entrar no sistema do escritório? Então, é interessante que haja essa preocupação de disponibilização da informação, mas nunca ninguém se preocupou em desenvolver um sistema que coletasse essas informações dos diversos escritórios, porque ninguém trabalha com um só, para que essa informação fosse disponibilizada para o cliente de uma forma consolidada, de forma a gerar esses indicadores que são fundamentais para que se possa fazer um trabalho preventivo. Né? Então, do ponto de vista de estrutura, eu vejo que a tecnologia ela é fundamental e, nesse sentido, a nossa profissão ela
vai sofrer ou se já não está sofrendo uma transformação, porque nós precisaremos de profissionais habilitados e dedicados a lidar com essa tecnologia. Se nós precisaremos de profissionais habilitados à análise de dados, de forma a identificar correlações entre estes diversos indicadores que são possíveis de serem gerados com as informações que são disponibilizadas. Identificar essas correlações, identificar padrões, tendências e gerar insights. Então, também não vejo nenhum escritório de advocacia se preocupando com isso. Então, acho que esta é uma outra, dentre várias nuances ou evoluções da nossa profissão, ou de serviços que podem ser disponibilizados por escritórios de advocacia, este talvez seja um. Que, é claro, se não for disponibilizado, isso vai precisar ser gerado internamente, porque será necessário ter alguém que faça esse trabalho com essa massa de dados que serão disponibilizados e que a tecnologia nos propicia. Doutor Fernando, antes de irmos além no compliance na LGPD, eu não resisti, nós já falamos de atendimento, falamos de gestão, doutor Fernando Magerias também, tá? Você fica à vontade, atendimento, gestão e agora a tecnologia. Houve um desenvolvimento aqui fantástico, estou me deliciando. Agora vem uma pergunta, então, juntando esses três fatores, a máquina vai substituir o advogado? Primeira pergunta. Complementando, a máquina vai fazer o que é massa e vão sobrar os especialistas? Como é que vocês veem isso? Essa é uma pergunta que assola todos os advogados do mundo, né? Não é só do nosso país, e que ninguém sabe mais ou menos. Essa é a pergunta de $1 bilhão, não é nem de 1 milhão. Mas como é que vocês veem essa situação? Bom, deixa o mais jovem falar primeiro. Nesse caso é você, Elias. Não, faz parte, né? Enfim, eu começo, ele complementa. Como é que eu enxergo? Na verdade, sempre aqui numa linha muito preliminar, né? Porque nós estamos vivendo uma coqueluche com relação a serviços externos de tecnologia e nós ainda, de alguma forma, temos que evoluir com relação ao que, de fato, esses serviços são capazes de fornecer, né? Então, eu acredito que hoje nós temos, de alguma maneira, já um indicador de que os serviços repetidos, aqueles que, na verdade, exigem pouca interferência de criatividade, eles podem, sem dúvida nenhuma, serem aglutinados e serem mais facilmente desenvolvidos com menos participação do advogado. Não quer dizer que o advogado vai ser desnecessário, porque existem sistemas que, por exemplo, facilitam a produção de determinadas petições, mas o modelo da petição foi feito por um advogado, e o advogado ele tem que, de alguma forma, adequar aquele modelo de tempos em tempos. A máquina não fará isso, ou pelo menos eu não vi um serviço que faça isso de uma forma tão automática. Eu ainda não conheço, né? Então, mesmo para essas tarefas que são um pouco mais simples, como produzir uma petição inicial em uma causa não complexa e repetida, o advogado teve um papel, esse papel foi introduzido dentro ali de um determinado sistema, e ele vai ter que conferir, e vai ter que verificar se aquilo está fazendo sentido ou não. Para os trabalhos mais sofisticados, sem dúvida, conforme o Fernando muito bem pontuou, nós temos um arsenal de dados para interpretar e para conseguir organizar de forma estatisticamente inteligível. E sem dúvida nenhuma, eu não vou dizer que a especialização é necessária, mas ela pode ser, a depender da área, pressuposto
até para que você consiga verificar os perigos e os drivers, os insights necessários para que uma organização ela possa ter, na verdade, um direcionamento ideal, né, em uma determinada situação concreta. O conhecimento jurídico, ele é importante, sem dúvida, tá? Mas somado com a necessidade, né, de se conhecer um pouco mais da leitura de estatística, um pouco mais do manuseio dessas novas tecnologias, justamente para que desta combinação se possa extrair um pouco até do que o Fernando muito bem colocou, quer dizer, está faltando esta união, às vezes até do conhecimento jurídico com uma visão de dados, de análise de dados, para que se tenha os insights necessários e que possam interferir, voltando lá na primeira pergunta, que possam interferir, somar a expectativa do cliente, né? O que o Fernando quer, o que eu quero muitas vezes, é que um escritório diga, olha, nos seus 1000 processos aqui envolvendo determinada matéria, 39% das vezes, quando você alegou determinada questão no tribunal X, você perdeu. Será que não faz sentido ou mudar a operação ou melhorarmos o argumento? E para o advogado fazer isso, ele tem que conhecer um pouco da operação, mais um pouco da expectativa do cliente, né? Tem que conhecer direito, tem que estar atualizado com relação a essas tendências jurimétricas, vamos dizer assim. Mas um sistema que por si só entregue esses dados sem a interferência humana e sem a compreensão do advogado, eu ainda não conheço. E eu acredito que o papel do advogado sempre será, enfim, importante nessa análise, e cada vez mais estratégico. Eu acho que hoje, ser advogado neste novo universo, que é o universo da quarta revolução industrial, exige, né, primeiro, uma capacidade de atualização enorme, porque você tem normas novas o tempo todo, e selecionar o que é realmente importante daquilo que não necessariamente o é. E segundo, uma capacidade de gerenciamento de dados mesmo muito importante, além, né, de visibilidade com relação a técnicas de administração. E a tecnologia, ela não vai substituir a importância, no caso, né, do homem, do ser humano, né, do advogado, dentro desse novo universo. Né? Pelo contrário, é da união das duas coisas que eu acredito que teremos advogados melhores. Mas, sem dúvida, eu quero ouvir muito o Fernando sobre isso, o mercado vai ficando cada vez mais competitivo, porque se exige cada vez mais que o advogado tenha visões estratégicas, visões que realmente possam contribuir para o futuro da organização, somando direito, tecnologia, né, e gestão. Para que o doutor Fernando possa complementar, doutor Fernando, eu queria que o senhor pegasse e trouxesse para nós, além dessa resposta que talvez possa ser aí a principal pergunta de todos os nossos advogados, emendar na capacitação. Quando a gente fala de conhecer mais as tecnologias, mas tem a capacitação, mas a capacitação geral. Vamos lá, doutor Fernando, o que o senhor me diz? Transbordando um pouco a discussão da relação escritórios com departamentos jurídicos, mas falando da profissão de uma maneira mais genérica, eu estou convencido de que a nossa profissão, da forma como nós conhecemos quando nós nos formamos, e ela não existirá mais em razão da tecnologia. Não só porque algumas atividades comoditizadas ou standard poderão ser substituídas, o advogado poderá ser substituído por essa tecnologia, e cá entre nós, os escritórios ou os profissionais têm a tendência de acreditar que o que eles fazem é eminentemente ou preponderantemente artesanal. Quando, na realidade, uma boa parte pode ser, mas uma boa parte não é artesanal. Ninguém
faz um contrato de trabalho do zero, né? Ou um contrato social, ou uma petição inicial. Então, toda esta standardização que existe, ou até uma certa comoditização, isto vai ser a substituição de algumas atividades profissionais pela máquina, isso vai acontecer. A questão é de em que medida ou em quanto tempo isto, mas que vai acontecer, vai. Mas isso não significa, e aí pegando o gancho da sua pergunta de capacitação, que eu quero levar para o lado de quais são as profissões ou as atividades ou as capacidades que o advogado deverá ter. Eu já fiz referência a essa questão de análise de dados. É óbvio também que a capacidade de lidar com essas tecnologias e até de ensinar as inteligências, as várias modalidades de inteligência artificial, mas mais do que isto, e também fazendo uma conexão com relação a custos, nós vamos precisar ter profissionais que consigam decompor algumas atividades em seus elementos essenciais para que nós possamos dividir esses elementos a quem for melhor e mais barato. Então, se você pega uma transação onde você tem lá a due diligence, você tem lá a pesquisa, você tem lá a seleção de um template, você tem a negociação, você tem o drafting do contrato, você tem gerenciamento de documentos, o risk assessment, um legal advice. Essa decomposição, que é um exemplo aqui, ela precisa ser feita para várias outras atividades, inclusive para o contencioso, porque cada uma destas atividades pode ser dirigida para um profissional e, às vezes, não necessariamente advogado. Por que quem faz o gerenciamento de documentos não precisa ser necessariamente o advogado? Mas, de qualquer forma, além deste analista de processo, isso é uma análise de processo. Nós vamos precisar ter um project manager, nós precisamos ter um gerente do processo, uma pessoa que garanta que tudo isso, seja um processo relacionado a uma transação ou a um litigation, funcione, coordene. E isto é uma coisa que se aprende teoricamente. Isso é uma coisa que tem fundamentos, que se aprende na... Estou querendo dizer que essas são das atividades em que não são necessariamente intuitivas e que se pode passar a fazer simplesmente. As pessoas aprendem a fazer isso. A capacitação passará, então, por ter estas competências, e deverão ter, indo no seu ponto de capacitação. E do que eu acho que a nossa profissão jurídica vai ser no futuro. Eu acho que até, complementando rapidamente o que o Fernando mencionou, eu acho que um ponto que, e algumas faculdades já estão se preocupando com isso, mas um ponto que será bastante sensível é a compreensão de negócio. O advogado ele passa cada vez mais a sair daquela formação tradicional de áreas jurídicas, que ora se relacionam, ora não necessariamente se conectam, para conhecer mais o universo dos negócios. E, na minha visão, sempre unindo direito, gestão e tecnologia, como sendo uma tríade necessária para o futuro. Né? E lógico, sabendo, na verdade, quais são as prioridades, inclusive, para a organização. O advogado tem que ter essa visão estratégica. Então, evitar-se litígios com métodos autocompositivos, por exemplo, né? E ele vai conseguir enxergar uma melhor forma de fazer, com uma boa base de dados, com bons históricos, vai conseguir convencer
a área de auditoria, a área de compliance, que acordos abaixo de um determinado percentual são muito melhores do que o custo de um litígio. Quer dizer, tudo isso é gerenciamento, é um pouco do que o Fernando bem colocou, né? É isso aí. Indo no seu ponto, então, de compliance, para não perder a sua pergunta, Marcos, eu queria discutir um aspecto que acho que o Elias vai gostar, que é o seguinte. É claro que nós, os advogados, eles são representantes das empresas que os contratam e, portanto, você não pode esperar menos dos seus representantes do que aquilo que você é, dos seus valores, dos seus padrões. E aí, uma pergunta que eventualmente surge, ok, mas é importante que o advogado tenha lá a sua relação, a sua influência, o seu trânsito no poder judiciário, né? E estou trazendo esse ponto porque eu achei interessante uma dessas eventos que eu assisti faz algum tempo, no início aí da pandemia, um representante da OAB reclamando que, em razão do momento em que nos encontramos, ficou muito difícil o acesso aos membros do Poder Judiciário, aos desembargadores, aos próprios juízes, aos ministros do STJ, etc. E nós estávamos, ou ainda estamos, num isolamento social, essas reuniões presenciais ficaram muito mais mitigadas, ou até impossíveis de serem realizadas, tudo muito virtual, etc. E que isso era muito ruim, porque era necessário. E aqui eu acho que se estava, de novo, perdendo o ponto, né? E por que isto é necessário, né? E aqui eu vou pegar o ponto aí da especialidade do Elias. É que hoje nós temos no Brasil 10 milhões de demandas em curso. E o importante não é necessariamente que o profissional tenha o acesso porque ele conhece, porque... Não, o desafio é ser ouvido. O desafio é poder comunicar, além do papel, que aquele caso não pode ser julgado junto com 300 outros na mesma sessão, porque ele é diferente. Mas o problema disto não é a questão de ter acesso, o problema disso é que nós não deveríamos ter 10 milhões de demandas judiciais no Brasil. E nós temos 10 milhões de demandas judiciais no Brasil porque nós vivemos uma cultura do litígio. E nós vivemos a cultura do litígio porque, pelo menos na minha época, em que eu frequentei a faculdade, advogar era sinônimo de litigar. O aluno era treinado para ser um litigante, como um sinônimo de advogado. E isso não pode mais ser assim. Voltando um gancho futuro da nossa profissão, onde nós estamos falando de tecnologia, análise de processos, gerenciamento de processos, análise de dados. Nós temos que ter cursos jurídicos que não treinem um advogado para ser somente um litigante, porque esse não é o sinônimo de ser advogado. Então, aproveitei este seu gancho aí do compliance para fazer esta consideração a respeito da litigiosidade. Elias. Elias, nós estamos partindo para o final, mas, gente, eu não estou conseguindo parar, tá? Olha, pessoal, calma que está muito bom. Espera mais um pouquinho. Vai, fala. Mas eu queria só fazer humildemente aqui uma complementação que o Fernando bem colocou. É isso mesmo,
Mas, na verdade, a gente carrega um arsenal de litígio muito forte. E hoje, vale, eu acho que o escritório ele pode ser extremamente contributivo quando ele faz essas análises de dados, em como que ele traz, inclusive, o primeiro, né, a ideia preventiva, como é que eu paro de fabricar contencioso, né? E segundo, alternativas, né, técnicas diferenciadas até para que se consiga estipular boas políticas de acordo, né? E vale dizer que isso não é só uma preocupação da iniciativa privada, né? Eu acredito que existem diversas portarias, inclusive da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional agora, incentivando transações, negócios processuais. Uma boa parte desse contencioso que foi mencionado pelo Fernando são contenciosos ligados ao ente estatal, né? E dá para enxergar diversas iniciativas, eu acredito, para sensibilizar tanto o ente público quanto as empresas que estão litigando em como desenharem possíveis diálogos para acordo, né? Essa sensibilidade na relação do escritório para com a empresa pode ser interessante também para esse tipo de litígio, e eu concordo em gênero, número e grau com o Fernando. O mais importante o escritório ser especialista na área de atuação e conseguir, com esta especialidade e com o respeito que ele carrega, com a tradição que ele tem na atuação em um determinado local, fazer com que aquele caso em específico seja realmente um caso muito bem conduzido, né? É isso. Bom, sabe, Fernando, eu tenho contato com um russo que mora no Brasil há muito tempo, e ele fala, olha, não sei que coisa impressionante, na Rússia sempre alguém perde, qualquer tipo de discussão. Se você for discutir se a bala é tua, se não é, um papel de pão, qualquer coisa assim, sempre alguém perde. E no Brasil é sempre uma tendência de conciliação. Imagina se nós não tivéssemos essa tendência de conciliação. Esses 10 milhões, o que seriam, né? Na verdade, quase são 100 milhões de processos, quase. É muito mais que isso. Eu tenho uma teoria que eu não tenho a pretensão de ter a sua comprovação, a não ser pela minha experiência, digamos, empírica. Outros países também têm um grande número de litígios. Você se vai aos Estados Unidos, só que a mim parece que lá o litígio é uma forma de exercício de um direito individual. Ao passo que aqui, essa litigiosidade que nós temos vem do fato de que nós vivemos, durante 20 anos, um período de exceção. E como refluxo desse período de exceção, nós tivemos uma Constituição aonde o acesso ao judiciário, como exercício desse direito, o exercício de direitos que antes não era prestigiado, passou a ser. Então, o acesso ao judiciário passou a ser uma forma de exercício de uma cidadania, como um refluxo de um período de exceção onde isso não era possível. O fato é que isto implica termos hoje este cenário onde é impossível que haja uma estrutura de poder judiciário para dar conta condizentemente desta demanda. E há alguns anos, uns 2 anos, 3 anos atrás, me convidaram para participar de um painel similar a este, para celebrar e discutir a nossa lei de arbitragem. E, obviamente, a intenção era celebrar a lei de arbitragem, e eu concordo que isto foi um grande avanço, em que pese quase temos tido uma decisão na Suprema Corte de inconstitucionalidade da lei. Mas, ok, o fato é que hoje nós temos 10 ou 15 ou X milhões de demandas no Brasil, e a época em que eu participei deste evento, nós tínhamos transcorrendo no Brasil 200 arbitragens. Então, assim,
é um sucesso relativo. Né? É que é um nicho próprio, né? O nicho. Agora, talvez, até com a abertura para a administração pública também poder se valer da arbitragem, talvez até o número aumente. Eu particularmente, eu acho que você citou os Estados Unidos, um grande case de sucesso lá são os estados que adotam os tribunais multiportas, né? Os estados que incentivam os modelos de conciliação prévia, antes de realmente se ingressar para uma fase de debate de mérito, né? E aí, com isso, os casos eles acabam sendo resolvidos antes, né? Através de técnicas de conciliação. Quer dizer, o índice de acordo nos Estados Unidos é altíssimo, tanto para mediação, quanto através de mediação, quanto através de conciliação. E eu acho que aqui nós estamos começando a estudar isso de uma forma mais profunda agora, né? Quer dizer, vive-se primeiro a anomalia, que é o processo, é a disputa, né? Pegando um pouco o gancho da sua fala, e sendo que a gente deveria adotar mais a abertura dos tribunais multiportas, né? Quer dizer, antes de ir ao judiciário, vamos ver se realmente não tem diálogo, o que houve, né? Eu estava até numa banca de doutorado, no sábado de manhã, com um procurador da República. E o tema era justamente esse, se a gente tinha ou não que adotar um modelo de uma audiência de conciliação prévia obrigatória. Inclusive, Elias, desculpe lhe interromper, mas não precisamos ir tão longe, é assim na Argentina. É assim na Argentina, exatamente. Você tem 4 meses para chegar num acordo lá ou, né, tem a disputa. E ele deu o seguinte exemplo de vida dele. Ele teve um problema um problema X da vida, né, com uma empresa. Ele estava procurador da República, ele ia iniciar uma disputa, já tinha pedido para um colega fazer a inicial, e aí ele pensou, peraí, eu vou ter uma banca de doutorado sobre isso, vou testar, né, vou ver se realmente funciona. E se valeu dessas plataformas online, né, que hoje estão disponibilizadas para se tentar fazer um acordo, né, antes de realmente forçar o litígio. O problema dele foi resolvido em 3 dias. Então, eu acho que é um bom ponto. Sem dúvida. E antes que o Marcos aqui nos advirta por nós estarmos nos desviando do cerne da questão, eu também acredito que nos Estados Unidos o fato econômico influencia muito. Lá, em razão do custo do procedimento, principalmente do procedimento de discovery, isso estimula muito a realização de acordos. Mas, enfim, podemos fazer um outro vídeo, Marcos? Vai lá, Marcos, desculpa. Pessoal, eu queria ficar a noite toda falando aí, o dia todo falando com vocês, né? Mas, infelizmente, nosso tempo não permite. Doutor Zanetti, gostaria que o senhor levasse para toda a sua equipe o meu abraço, especial na pessoa da doutora Ruth, que eu admiro muito. E, doutor Elias, tem uma advogada que trabalha comigo, que é sua fã, te acompanha, conversa muito no LinkedIn, também te mandou um abraço, ficou efusiva, deve estar nos assistindo agora, que é a doutora Karina Ribeiro, de Uberlândia, tá? Te mandou um grande abraço, diz que é sua fã. E eu digo para vocês o seguinte, quando tem craque em campo, o jogo vira show. E foi isso que vocês nos trouxeram hoje. Vocês não trouxeram um jogo comum, vocês deram o show. Eu agradeço muito a turma da Thomson Reuters. Um abraço ao Pepe, o mais brasileiro de todos os argentinos. Tá? A Camila vai também um abraço para toda a organização aí. Parabéns a vocês pela iniciativa. E, pessoal, foi um prazer estar com vocês. Eu espero essa oportunidade outras vezes. Igualmente, Marcos, um prazer revê-lo. Você também, Elias, e agradeço novamente a Thomson Reuters a honra desse convite. Também agradeço. Obrigado, Marcos. Fernando, sempre uma satisfação enorme. Vamos ver aí quando, enfim, o mundo permitir, vamos combinar um vinho juntos. Com certeza. Tá bom? Com certeza. Um grande abraço.